pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Cleide, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Nessa aula nós vamos falar dos modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. Mas antes de mais nada, vamos definir o que é um modelo. Um modelo nada mais é do que uma representação para explicar um fato ou um fenômeno. Então, o que os cientistas fizeram foram fazer representações daquilo que eles acreditavam ser os átomos. Bem, antes mesmo de surgir a primeira teoria sobre o modelo atômico, que seria o modelo atômico de Dalton, alguns filósofos já se indagavam do que era constituído a matéria, do que as coisas são formadas. Então, essa pergunta já acontecia há muito tempo atrás. Mas só em 1808 surgiu de fato um modelo atômico, ou seja, uma representação para explicar do que as coisas seriam formadas. Para Dalton, então... Meu pai indicando. Para Dalton, pessoal, para John Dalton, o que seria então, do que seria então formada a matéria? A matéria seria formada por pequenas partículas muito pequenininhas, que foram então denominadas de átomos. Para ele, então, é como se, imagine se nós pegássemos um papel que fosse, e nós triturássemos esse papel até chegarmos na menor parte desse papel. Para ele, essa menor partezinha desse papel seria o átomo. E ele classificou esse átomo, pessoal, como sendo esferas neutras, minúsculas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Esse modelo de átomo foi chamado também de modelo bola de bilhar. Por que modelo bola de bilhar? Justamente pelo fato da bola de bilhar ser esférica e maciça. Alguns também chamam modelo bolinha de gude. Lembra da bolinha de gude, aquelas birosquinhas que as crianças gostam de brincar? Então, esse modelo também ficou conhecido assim, modelo bolinha de gude. Bem, mas esse modelo ele teve várias limitações. Por exemplo, o fato de Dalton falar que o átomo era neutro e indivisível foram algumas das limitações desse modelo. Hoje já sabemos que esse átomo ele possui cargas positivas e negativas. Outra coisa com relação à indivisibilidade aqui, hoje já sabemos que esse átomo possui subpartículas, como prótons, nêutrons e elétrons. Ele dizia também que átomos de um mesmo elemento são iguais. Não são iguais. Hoje também nós já conhecemos os isótopos, que é quando você tem dois ou mais átomos de um mesmo elemento, que embora eles possuam o mesmo número atômico, eles possuem diferentes números de massa. Então, átomos de um mesmo elemento não são iguais, não são necessariamente iguais, porque existem os isótopos. E ainda Dalton acreditava que átomo seria a menor unidade da matéria. Não é a menor unidade da matéria, E nós sabemos hoje que ele tem as subpartículas, como eu disse, prótons, nêutrons, elétrons. Mas esse modelo, pessoal, ele teve a sua importância. O átomo de Dalton ele foi muito importante. Inclusive porque a partir desse modelo é que foram surgindo novos modelos atômicos. Até hoje, inclusive, a gente usa essa representação de bolinhas para representar substâncias simples, substâncias compostas e misturas também. O segundo modelo atômico, galera, é o modelo atômico de Thomson. Esse cientista ele fez diversos experimentos com algumas ampolas chamadas ampolas de Crookes, e a partir desses experimentos ele chegou à conclusão que o átomo seria como se fosse uma esfera não maciça, como dizia Dalton, mas seria positiva com elétrons incrustados. Ou seja, Thomson foi um dos cientistas que descobriu o elétron, descobriu a natureza elétrica da matéria. Esse modelo surgiu em 1897.
e ficou conhecido também como modelo pudim de passas, como alguns chamam, ou panetone, modelo panetone, enfim. Por quê? A representação, né, pudim de passas, devido ao fato de ser uma esfera positiva, massa homogênea positiva, com elétrons incrustados, ok, pessoal? Bem, sobre o experimento de Thomson, né, como é que foi esse experimento? Então, essa ampola é uma ampola de vidro, ampola de Crookes, que é o nome do cientista, né, que desenvolveu esse material. Essa ampola, ela é ligada, né, a uma alta voltagem. Dentro dessa ampola aqui tem gás a baixa pressão, ou seja, pouca quantidade de gás, né, aqui dentro, gases, né, rarefeitos. E aí ele observou o seguinte: quando ele ligava essa ampola a uma alta tensão, ele observou um fluxo que saía sempre do polo negativo em direção ao polo positivo. E não importava, pessoal, a natureza desse gás ou do material que compunha os eletrodos. Sempre ele observava que saía, né, esse fluxo do polo negativo em direção ao polo positivo. Esse fluxo foi chamado de raios catódicos, justamente por ele sair do cátodo. O polo negativo aqui dessa ampola é chamado de cátodo, o polo positivo é chamado de ânodo. Bem, um outro experimento ainda foi feito por Thomson para comprovar, né, os raios catódicos. Ele ligou, né, novamente essa ampola e ele observava o seguinte, que quando ele colocava aqui uma placa positiva e outra negativa, esse fluxo saía do polo negativo, como acontecia aqui em cima mesmo, mas quando ele colocava a placa aqui positiva, esse fluxo ia em direção à placa positiva. Dessa forma, ele comprovou o seguinte, olha bem, ele concluiu o seguinte: ó, aqui dentro tem gás, esse gás é matéria. Então, peraí, se está acontecendo aqui uma interferência de uma placa positiva aqui sobre o direcionamento desse fluxo, é porque esse gás ele é constituído por cargas também, por cargas elétricas, tá certo, pessoal? Então, o que ele concluiu? Quando ele ligava essa alta voltagem aqui, ele ligava essa tensão aqui, passava essa alta voltagem, os elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva. Então, pessoal, dessa forma, ele desenhou, né, ele concluiu sobre o seu modelo atômico. Esse modelo não seria como Dalton dizia, uma simples esfera maciça e tal, né, neutra, não. Esse átomo seria um pouquinho mais complexo. Ele seria uma esfera mesmo, com carga positiva, mas com elétrons incrustados. Elétrons esses que seriam arrancados da matéria quando submetida a uma alta tensão. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar do modelo atômico de Rutherford. Continuando então, pessoal, falando dos modelos atômicos, nós vamos falar agora do modelo atômico de Rutherford. Esse modelo surgiu em 1911 e ele é conhecido como modelo planetário, ou seja, o sistema planetário, ok? Nós vamos entender por que esse modelo então é chamado assim a partir do experimento executado por esse cientista. Esse experimento então, pessoal, foi o seguinte, ó. Ele colocou dentro de um bloco de chumbo o polônio, que é um material radioativo. Aqui ele colocou uma lâmina de ouro, uma finíssima lâmina de ouro. E aqui um anteparo, que seria um material, né, para ele observar essas radiações. Então, gente, o que aconteceu? Olha bem, o polônio, que é um material que emite radiações, ele emite as radiações, essas radiações são chamadas de partículas alfa e hoje já se sabe que essas partículas são de carga positiva. Então, pessoal, essas radiações, essas partículas alfa saíam aqui do polônio. E lembrando que ele colocou esse bloco de chumbo aqui justamente para barrar essas radiações. Sabe-se que o chumbo é um material capaz de barrar essas radiações. Então, pessoal, ele fez apenas uma pequena aresta aqui para sair essas radiações.
E aqui então está a lâmina de ouro, aqui o anteparo. Então o que foi observado? Observou-se o seguinte: a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro. Olha lá, a maioria das partículas atravessavam a lâmina de ouro. Outra observação é que algumas dessas partículas se desviavam. E ainda, poucas partículas retrocediam. Então esse foi o experimento dele e as observações dele. A partir desse experimento, dessas observações, o que ele concluiu? Peraí, a lâmina de ouro é matéria, a lâmina de ouro é formada por átomos. Então, se a maioria dessas radiações atravessavam a lâmina de ouro, isso significa que esse átomo, na verdade, ele tem muitos espaços vazios. Isso mesmo. Olha o modelo que ele desenhou, né? Muitos espaços vazios por onde essas radiações atravessavam o átomo. Outra conclusão dele é o seguinte: peraí, se algumas dessas radiações voltavam, é porque elas se chocavam com o núcleo do átomo. Lembrando que o núcleo, para ele, então, o núcleo do átomo, né, seria denso e positivo. Então, as partículas voltavam porque elas também eram de carga positiva. Ao se chocar nesse núcleo positivo e denso, elas voltavam. As que passavam próxima desse núcleo, elas sofriam, né, um desvio, um pequeno desvio. Tá vendo, pessoal? Então tá aqui, ó, a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, algumas retrocediam e algumas se desviavam. Então, a partir desse experimento e dessas observações, ele concluiu que o átomo seria, né, constituído por um núcleo positivo e denso, onde se concentra, né, a massa do átomo, e esse núcleo seria então de carga positiva. Os elétrons estariam em uma região maior, né, chamada de eletrosfera, e esses elétrons estariam então ao redor desse núcleo. Então daí, né, ficou chamado sistema planetário, fazendo aí uma analogia com o sistema, né, planetário, em que nós temos o Sol e os planetas girando ao redor. Tá certo, pessoal? Bem, esse modelo, ele apresentou algumas falhas que foram, né, descobertas depois, um pouquinho mais à frente, por um outro cientista chamado de Bohr, Niels Bohr, e que nós vamos falar também em um outro momento, né, desse modelo. Então, pessoal, aí as falhas desse modelo está relacionada com a teoria do eletromagnetismo, né? Dessa forma, o novo átomo proposto por Rutherford, ele estaria violando as leis eletromagnéticas conhecidas já na época, segundo as quais o elétron descreveria em torno do núcleo órbitas cada vez menores até se precipitar no núcleo. Bem, entretanto, verifica-se que a matéria que conhecemos hoje, ela possui uma estabilidade não prevista pelo modelo de Rutherford, o que viria a ser explicado alguns anos mais tarde por Bohr. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar desse modelo, o modelo atômico de Bohr. Um abraço e até mais!